Boa noite. Cheguei. Estou na área. Fazer o teste aqui. Estão me ouvindo direitinho? Boa noite, Brasil. Boa noite, todo mundo. Tá chegando aí. Estúdio Polo. Gisele, Maria José, Giza Brandão, Vanessa Bedin, Josiane. Boa noite. Deixa eu ver quem tá mandando mensagem aqui. Legal, legal. Entramos uns minutinhos antes para dar todo mundo tempo de se organizar para assistir ao nosso segundo meeting pré-lançamento do novo conceito, né, da estética do século XXI. É um prazer receber vocês aqui. Um bate-papo bem rápido, bem gostoso, bem provocativo. Mais um, porque o primeiro foi bem provocativo. Tenho certeza que muita gente ficou refletindo algumas coisas que eu falei aí na semana passada. E hoje não vai ser diferente. Boa noite, Ociene, Gorete, Taina, Carmen, Line Del Rio, Tarsila, Drica, boa noite. Vou ouvir mais um pouquinho nessa noite. O que vem por aí? Boa noite, Edilaine, Sandra, Solange. Boa noite. Vamos para o nosso segundo meeting, nosso segundo encontro, para falar do novo conceito que será lançado. Está no Equador. Que delícia! Seja bem-vinda. Janderson entrou. Carla. Vamos conhecer as novidades, as tendências que vêm aí pela frente. Também vamos lá, hein? Vou esperar mais 2 minutinhos para a gente iniciar. Esperando o pessoal perceber lá que Divana está online para o nosso meet. Lembrar o nosso papo agendado para hoje. Show! Caliane, boa noite. ZPS Estética. Tamo junto, amiga Sil. Eina, boa noite, Erondina. Boa noite, Bela Cândia. Só chegando o nosso segundo meeting. Avisa lá, vocês têm grupo. Gente, quem quiser participar, hoje nós vamos falar um pouco do intestino e do cérebro. Que relação isso tem com os tratamentos estéticos, com as disfunções estéticas, se você sofre de acne, se você sofre de celulite, estria, gordura, obesidade, flacidez, olheiras, alergias cutâneas, psoríase, foliculite. O que tem a ver o nosso intestino com tudo isso? Será que tem algo a ver? Roberta, Gabriela, Johnny, Caliane, o evento de terça-feira em São Paulo, você estava lá, é verdade, obrigada. E agora a gente vai falar da relação do intestino com o cérebro. Preparei algo bem gostoso, bem leve, bem didático, para vocês assimilarem esse conhecimento e levar para o resto da vida de vocês, poder transmitir isso também a outras pessoas. Então vamos dar início. Deixa eu baixar aqui o meu volume. Opa!
Opa, a minha música ao vivo tem disso tudo. Deixar bem baixinho. Muito bem, pessoal, olha só. Eu venho fazendo uma contagem regressiva de um novo conceito, de uma nova visão da estética no Brasil, né? E será implementada a partir de janeiro de 2020. Então, depois dessa contagem regressiva, para quem está chegando aí primeiro, né? Entender um pouquinho, eu preparei uma série de 10 lives rápidas, 30, 40 minutos, para a gente entender como um grande quebra-cabeça e juntando cada live uma peça e a gente entender, vocês conseguirem entender o que está aqui dentro. Tudo aquilo que eu tenho pesquisado, que eu tenho enxergado, que eu tenho vivido ao longo de 20 anos de profissão. Eu tenho visto as coisas que têm dado certo, aquilo que tem dado parcialmente certo, o que não tem dado certo. E aquilo que muitas vezes aparentemente tem dado certo, mas tem trazido prejuízo à saúde da população. Então, eu venho com um bordão clássico, né, que nunca foi por fora, mas sempre foi por dentro. E a gente sempre ouve falar isso, que a verdadeira beleza, né, ela é de dentro para fora, mas a gente não vive, a gente fica sempre buscando a beleza de fora para dentro. Haja visto tanto de tratamentos estéticos, cremes, equipamentos, cirurgias, para a gente tentar botar as coisas no lugar, e sendo que por dentro a gente está todo bichado. Então, essa nova visão da estética, no nosso primeiro meet, primeiro encontro, eu trouxe um panorama da reestética no Brasil hoje, o que tem vivido, como que a gente tem trabalhado, como que as clínicas têm enxergado o ser humano, às vezes só em uma parte corpo, esquecido da alma e do espírito, sendo que nós somos a fusão desses três e é indissociável. E a gente precisa, de fato, tratar essas três partes para a gente ter um resultado mais completo, mais bonito, mais fisiológico e mais saudável. Na sequência, eu mostrei que a nova estética, então, tem essa visão muito mais humanizada, menos mecanizada, com menos produtos, com menos equipamentos, mas com resultados não só voltados para a estética, mas principalmente o foco é na saúde. Nós sabemos que se tratar de dentro para fora e tiver esse carinho, esse cuidado, automaticamente nós vamos refletir isso na nossa aparência estética, seja no cabelo, na pele, na unha, no corpo, no humor, em tudo, né? Então a gente de fato precisa olhar para dentro. Então hoje eu fiz o convite, tá aí a agenda. Nossos encontros agora passam a ser todas segundas e quintas-feiras, tá? Eu inaugurei no sábado. Então, hoje, quinta-feira, é o nosso segundo meet. E segunda-feira, agora à noite, a gente já tem o terceiro meet. Eu vou falar com vocês, para vocês, sobre o assunto. Então, anota aí na sua agenda, toda segunda e quinta, até completarmos as 10 lives, para vocês entenderem que proposta é essa, o que vem por aí, se faz sentido, se não faz, se conecta com seus valores em princípio, se você acredita verdadeiramente nisso e se você deseja experimentar um novo momento da estética no Brasil. Seja você profissional da área da saúde que está me ouvindo e me acompanhando agora, ou seja você paciente que deseja de fato submeter e colocar a sua vida na mão de profissionais que não vão brincar com o teu corpo, nem com a tua saúde, e nem te garantir ou prometer um X resultado agora, mas que vai te cobrar um alto preço lá na frente, quando alguns sintomas começarem a aparecer na sua saúde, e muitas vezes não ser correlacionado, e você não conseguir ligar que foi aquele tratamento estético que você fez alguns meses ou alguns anos atrás, tá bom? Então, essa live, esse meet serve para todos vocês que estão me assistindo, né? Você dona de casa, você seguidora, fã, você profissional, você influencer digital, jornalista, você profissional da área da saúde, serve para todos vocês os conceitos que nós vamos falar aqui. Eu vou virar então agora a tela do meu computador para mostrar os slides que eu preparei para seguir e ficar mais dinâmico, mais gostoso, né? Então, hoje o nosso assunto é o cérebro e o intestino, o verdadeiro dono de tudo. Tem gente que botaria uma outra palavra aí, né?
Vamos considerar assim, os verdadeiros donos de tudo. E eu começo com essa imagem muito intrigante das redes sociais, onde eu tenho um cérebro com um plug aqui, né, de uma tomada, e o intestino vindo como se tivesse vindo em direção a encaixar, né? Como se essas duas peças tivessem um encaixe perfeito e uma comunicação direta. E, na verdade, é exatamente isso que acontece quando a gente está falando de cérebro e intestino. E aí eu faço uma pergunta aqui no meio. Será que esses dois realmente são os donos de tudo? São os que mandam na nossa vida, no nosso corpo, nos nossos comportamentos, nos nossos hormônios, nos nossos sentimentos, nas nossas reações? Eu posso afirmar para você que no meio de tanto estudo e tanta pesquisa, né, há descobertas de um terceiro e grande influenciador aqui que eu vou falar para vocês. Sim, o cérebro e o intestino são os donos de tudo, mas eu vou ousar acrescentar um terceiro e grande dono disso tudo que nós vamos entender, né, nesse nosso quadro aqui é de verdade hoje. Gente, primeira coisa que eu quero falar é que esses dois tecidos, quando estão sendo formados lá no nenenzinho, em nós, né, ainda no ventre da nossa mãe, eles têm o mesmo tecido embrionário, a mesma formação embrionária. Então, o mesmo tecido, né, as mesmas células, muitas, que formam o meu sistema nervoso, também formam o meu intestino. Ora, Edivana, você está querendo dizer que meu cérebro, que eu estudei, que é formada por neurônios, também estão presentes no intestino? Sim, porque eles têm a mesma origem, foram formados como se fosse uma extensão, um prolongamento, como se fosse uma parte do meu cérebro, só que na parte inferior do meu corpo, tá? Uma forma bem simples. Então, olha, nesse slide, a gente mostra aqui, ó, que o cérebro influencia no intestino através da mobilidade de todo o bolo fecal, da água que nós deslocamos por dentro do intestino, ajuda nas secreções de substâncias, então o cérebro manda o intestino secretar algumas coisas, manda a absorção dos nutrientes, então tudo que a gente coloca na boca, galera, que cai no estômago, ele vem para o intestino. É o intestino, é aqui que acontece a transferência dos nutrientes, sejam eles positivos ou negativos, saudáveis ou maléficos, para a corrente sanguínea. Até então, da tua boca até o intestino, não há contato com o sangue, ok? Há todo um processo digestivo acontecendo, mas os verdadeiros nutrientes, eles vão passar para o nosso sangue e alimentar todas as células do nosso corpo, é justamente nesse órgão intestino. A mando de quem? A mando do nosso cérebro. E ele também, o cérebro manda o intestino, controlar a flora bacteriana que existe aqui. Nós sabemos que é o órgão do corpo humano mais colonizado por micro-organismos, né? E não só ele, mas ele é o mais. Então, olha o que o cérebro manda para o intestino. Como eles estão intimamente ligados, plugados, o intestino também dá algumas ordens para o cérebro, influenciando, por exemplo, na eliminação, no disparo de alguns neurotransmissores importantes para o nosso corpo, como o controle do estresse e da ansiedade, o humor, o comportamento. Ora, Edivana, se eu voltar aqui, não tem como nós dissociarmos essas duas coisas. O que você sentir de bom aqui embaixo nesse órgão e estiver acontecendo, gente, vai acontecer aqui em cima no nosso cérebro, em termos de pensamentos, criatividade, concentração, sono, raciocínio, fala. Ou seja, tá bom aqui embaixo, vai estar bom aqui em cima. Está ruim aqui embaixo, está inflamado, tá tudo parado, constipado, com flatulência, cheio de gases. Pode ter certeza que vai influenciar nos nossos pensamentos, ações, comportamento. Por isso que a gente diz que isso aqui cheio de fezes pode gerar também
Pensamentos tóxicos, né? A pessoa muda o comportamento, fica enfesada. Então, gente, não tem como nós separarmos e dissociarmos isso na nossa vida. Tá bom aqui embaixo, vai refletir positivamente no nosso cérebro. Tá ruim aqui embaixo, vai ficar ruim aqui em cima. E aí entram vários estudos recentes de várias universidades, né, sobre a microbiota, sobre o que acontece aqui embaixo nesse órgão e que tem ligação direta hoje com várias doenças. Nós já sabemos que o Alzheimer, que acontece aqui em cima, pode ter sido proveniente daqui de baixo. O Parkinson, síndrome do pânico, depressões, ansiedades. Geralmente as pessoas associavam e achavam que o problema era tão somente localizado aqui. Alguma desconexão, algum tumor, alguma inflamação, alguma deficiência, algum excesso. Mas o que nós pensamos, processamos, sentimos e refletimos aqui em cima pode ser nada mais, nada menos do que um reflexo de como está a situação aqui embaixo. Faz sentido, gente? Total! Eles são formados pelos mesmos tecidos, pela mesma célula. Eu poderia dizer que é um prolongamento do nosso cérebro na parte inferior do nosso corpo. E aqui, então, a gente mostra o cérebro dando ordens diariamente ao meu intestino e vice-versa, o meu intestino dando ordens diariamente para o meu cérebro. Como que acontece, Edivana, basicamente essa conexão, essa conversa entre meu cérebro e meu intestino? Através, olha, de um nervo que desce aqui do meu sistema nervoso, percorrendo todo o meu pescoço, coluna, passando pelos meus órgãos, chegando até o intestino, que se chama nervo vago. Então, eu conecto, como é que eles conversam? Como é que o cérebro manda estímulo aqui para baixo e vice-versa? Através de uma terminação nervosa importante, chamada nervo vago, que passa pelo tórax e liga o sistema gastrointestinal até a nossa cabeça. Gente, e é uma via de mão dupla, como eu falei. Existem informações positivas e negativas subindo, assim como existem informações positivas e negativas descendo. Vamos dar exemplo? Por que quando você está estressado, você às vezes sente frio na barriga, vontade de ir no banheiro? Por causa dessa ligação entre o que eu estou pensando e sentindo lá em cima com as minhas reações fisiológicas aqui embaixo. Por que quando você é abordado, de repente, no trânsito, num ponto de ônibus, um assalto, por exemplo, tem gente que urina e defeca? Porque essa ligação do que eu estou pensando, agindo, sentindo lá em cima, reflete aqui embaixo. Quem nunca teve, por exemplo, uma acne na pele por estar ansiosa, nervosa, uma prova no dia seguinte? Nós temos um reflexo não só direto do sistema nervoso com o meu intestino, mas do meu cérebro também com a pele. Isso vai ser uma das próximas aulas. Qual é a conexão do cérebro e intestino com a pele do indivíduo? Total. Vocês vão ver também que faz parte da mesma origem embrionária, tá? Então, ora, tem gente que não vai ao banheiro simplesmente porque bloqueou seu pensamento, sim ou não? Sim. Às vezes você tá no início de um relacionamento, vai para uma pousada, um hotel com seu novo namorado e, cara, você trava psicologicamente, não tem nada que faça você ir no vaso. Aí você fica louca, querendo voltar para casa para poder sentar no seu vaso e liberar tudo, não é verdade? Isso, gente, essa comunicação, eu vou dizer que ela é muito mais simples e facilitada nos homens, tá? Eles não têm muito problema com isso não, mas as mulheres, travou aqui em cima, trava aqui embaixo. É impressionante essa conexão. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que a nova estética, a nova visão, não basta a gente ficar ali tratando um glúteo, massacrando ele, usando correntes elétricas, aparelhos de última geração, cosméticos de última geração, se por dentro há todo um bloqueio, há toda uma contaminação,
há toda uma comunicação excessiva do cérebro, do intestino e vice-versa, ou até mesmo o rompimento dessa comunicação. Eu posso afirmar para vocês que pacientes obesos, vários estudos mostram que devido a processos inflamatórios serem tão intensos, que esta comunicação entre cérebro e intestino está completamente afetada e comprometida. Eles não se comunicam mais direito. O cérebro, às vezes, dá ordem pro intestino, o intestino fala, cara, você tá falando grego comigo, eu não tô entendendo absolutamente nada. E ele tenta dar uma ordem pro cérebro, e este comprometimento no nervo vago, quem transmite, ele pode estar inflamado, intoxicado, e essa transferência de informações, ela está extremamente comprometida, o que desconecta entre fome, saciedade, prazer, né, ansiedade, humor. Nós percebemos e observamos todos esses sintomas em pacientes obesos, porque essa comunicação está interrompida. E aí, Edivana, quais são as inúmeras funções do intestino? Ora, ele ajuda a digerir os alimentos, que nem o estômago, gente. Nem o estômago, nem ajuda com liberação de substâncias do fígado e do pâncreas. Não conseguem digerir. O intestino, ele tem esse papel de ajudar na digestão, na quebra de moléculas em micromoléculas, formar o nosso quilo, o microquilo, para poder passar pelo intestino e cair num vaso sanguíneo e chegar na nossa célula. Ele também ajuda na produção de vitaminas. Gente, se o meu intestino está inflamado, ele está com as paredes obstruídas internamente, eu tenho um comprometimento tanto na produção de vitamina B quanto vitamina K. Produz aproximadamente 90% de toda a serotonina do corpo. E eu vou além. O intestino não produz só serotonina, produz dois hormônios muito importantes. Aí eu vou virar aqui a câmera para mim, ó. É o que faz, é o que te motiva a agir. É o que te gera ânimo, propósito. Eu vou fazer acontecer, eu vou acordar, eu vou malhar, eu vou entrar nessa dieta, eu vou entrar nesse programa, eu vou fazer aquela faculdade, eu vou ter a vitamina, que também é produzida pelo nosso intestino. Quando você fez, e aí você tem aquela sensação de compensação, de bem-estar, de alegria, de satisfação por ter cumprido, por ter feito, isso quem faz é a serotonina. Então, ambos são produzidos pelo intestino. Olha, será que o meu desânimo, a minha preguiça, a minha falta de foco, de determinação na minha vida, além de um monte de crenças e vozes que eu ando escutando, me botando para baixo, será que não tem a ver com a minha baixa na produção de dopamina? Porque o meu intestino não vai muito bem, obrigado? Será que eu não tenho conseguido sentir prazer nas coisas mais óbvias desse mundo, onde todo mundo sentiria prazer? Porque o meu intestino está tão comprometido que eu não está liberando serotonina e eu não consigo sentir este prazer. E você às vezes está achando que isso é psicológico, que isso é emocional, está se entupindo de remédio. E o problema é que realmente você está pensando e sentindo isso pela conexão que existe do seu intestino com o seu cérebro. Mas o problema não está aqui em cima, o problema está lá embaixo. E nada que uma boa limpeza, nada que um carinho e um cuidado especial com esse órgão não possa mudar todo o nosso humor, todo o nosso comportamento, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente sonha e deseja concretizar na nossa vida. Então, vamos voltar para cá, olha. O intestino, então, ele ajuda também a combater agressões de outros micro-organismos, mantendo a integridade da mucosa intestinal, evitando excesso de permeabilidade, que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho um conjunto de bactérias amigas no intestino que faz um bloqueio, um paredão, para não deixar entrar lixos, toxinas, micro-organismos oportunistas no meu sangue e para que eu fique doente. Então, quanto mais bactérias do bem eu tenho no meu intestino, mais ele bloqueia a entrada de lixos na minha corrente sanguínea e mais saudável eu fico.
Desempenha importante papel no meu sistema de defesa. Ora, Edivana, como que meu intestino ajuda no meu sistema de defesa? Porque o seu intestino, assim como o sistema nervoso que é formado por neurônios, possui, aliás, inacreditáveis, 70% de todo o nosso sistema imunológico está no intestino. Ora, sabe os nossos anticorpos? As células que nos defendem contra vírus, contra bactérias oportunistas, que nos mantêm, sabe, sem gripes constantes, sem processos alérgicos. Eles são produzidos no nosso intestino. E manter a minha microbiota, esse equilíbrio desses micro-organismos, para que eu tenha uma boa função digestiva. Edivana, então se eu tenho o intestino inflamado, irritado, meu bolo fecal tá parado aqui há anos, ele tá com a mucosa toda ferida, você quer dizer que eu não tô absorvendo os nutrientes, por mais que eu esteja comendo corretamente durante o dia, ele não está absorvendo o ideal? Não. Eu posso estar com problema na produção das minhas vitaminas B e K? Sim. Eu posso estar mal-humorada e sem determinação por conta da falta de produção de serotonina e dopamina? Sim. Eu posso, Edivana, estar predominando bactérias do mal, oportunistas, que causam doenças no meu intestino, e isso entrando facilmente na minha corrente sanguínea, porque eu não tenho uma barreira protetora? Sim. Eu posso, Edivana, estar tendo crises alérgicas, respiratórias, cutâneas, constantemente por um problema no meu intestino, já que ele não está muito bom ultimamente, e eu sinto que meu sistema imunológico caiu? Sim. E, Edivana, a minha função digestiva, eu vivo com refluxo, com azia, com má digestão, ruminando a carne, ruminando o alimento, porque esse meu intestino, ele não está conseguindo fazer uma boa digestão? Sim. Então, olha só, gente, como que o intestino, ele tem uma ligação direta com a nossa qualidade de vida. Olha que interessante, o intestino tem neurônios, como eu falei, porque ele é formado do mesmo tecido embrionário do meu sistema nervoso. E ele aloja trilhões de bactérias. Boa parte delas estão envolvidas em processos cruciais do organismo. Quando a gente fala de bactéria, todo mundo tem a sensação e a impressão de ser algo negativo, algo do mal, destruidor. Só que, gente, nós somos um parasita, um hospedeiro humano. Só para nós vamos mostrar no próximo slide que nós temos muito mais micro-organismo dentro de nós do que verdadeiramente células. Então, eu e você somos um hospedeiro humano. E essas bactérias, vocês concordam que elas querem viver em harmonia. Nós nascemos com elas, fazemos parte. Elas fazem parte de nós, só que elas querem uma troca. Ó, vamos fazer o seguinte, eu vivo aqui quietinha, os fungos, protozoários, bactérias, eu vivo aqui quietinha, te protegendo o tempo inteiro. Em contrapartida, me dá um lugar quietinho para eu viver em boas condições de temperatura, umidade, sabe, de pH, e me dá comida, porque, gente, todo ser vivo, ele se alimenta. Essa é a troca. Eu sou um conjunto de micro-organismos hospedados dentro de mim, precisando dessa minha troca com eles. Se eu não crio um ambiente propício, se eu não dou condições favoráveis para essas bactérias, para esses fungos, para esses vírus, se eu não dou o alimento necessário, o que você acha que acontece? Alguns deles morrem e aí eu fico enfraquecida, porque aquilo ali estava para me defender. Outros se deslocam no meu corpo tentando buscar um ambiente favorável. Eu vou dar, gente, e aí tem vários exemplos que a gente poderia dar, né? A tênia, né? E quantas crianças, né, já tiveram ascaris, tênia. O lugar desse micro-organismo é no intestino. Mas por quê que tem gente que expele ascaris pelo nariz? Por quê que um ovo
né, um cisticerco, ele sai do intestino e vai para o cérebro e se aloja no cérebro. Por que que alguns micro-organismos que são típicos do sistema intestinal caiu lá na bexiga? Cândida. Gente, quando as bactérias que estão dentro do meu corpo, que são as minhas amigas, que faz parte de mim, muito prazer, meu nome é Edivana Poltronieri, Bactérios Vivos Humanos, né? Porque eu sou um hospedeiro. Se não tem comida, não tem temperatura, não tem condição tecidual para colonização, para reprodução delas, elas saem do seu lugar de origem e vão buscar sobreviver em outro lugar. Aí começam os problemas da nossa vida. O problema não é ter bactérias, não é ter vírus e fungos. O problema é este vírus e fungos que nasceu, por exemplo, no intestino, ir para uma corrente sanguínea, colonizar um fígado, um pâncreas, um cérebro. Ele sair do lugar dele. As doenças começam aí, neste sentido. E aí vamos lá, como que geralmente a medicina trata este fenômeno? Ora, se eu sou bactéria do bem, nasci na Edivana, faço parte dela, estou aqui para defendê-la, mas por alimentação, maus hábitos de vida, ela não me deu essa troca, essa parceria, não existe entre eu e minhas bactérias, elas vão tentar ir para um outro lugar para se proliferar, na tentativa de me defender. Só que aquele novo lugar não é o lugar apropriado para ela. E essa bactéria pode acabar mudando a sua forma, se proliferando de forma anormal e até mesmo destruindo o próprio tecido que ela tentou ir para lá sobreviver. E aí a doença começa, os primeiros sinais, sintomas começam a aparecer. Você vai no médico e o médico então detecta que é um estafilococcus, é um streptococcus tal. Vamos dar um antibiótico para matá-lo, ok? Vamos dar um antifúngico, vamos dar um vermífugo, vamos dar um remédio para matar aquele micro-organismo. Sendo que, se a gente fosse pro óbvio e pro bom senso, eu não deveria matar aquilo que nasceu comigo para me defender. A estratégia está errada. Sabe o que eu tenho que fazer? Limpar aquele tecido, aquele órgão, para favorecer a volta daquelas bactérias que saíram dali refugiadas, desesperadas, buscando viver num outro lugar para tentar me defender. Porque se eu simplesmente começar a matar minhas bactérias, os meus fungos e os meus vírus, eu vou ser um ser desprotegido 24 horas e vou estar muito mais suscetíveis a doenças, às recidivas, do que sem elas. Nós vamos ter um meeting sobre isso. Como conviver com este batalhão inteiro sem ter doente, sem ficar doente. E uma das primeiros truques e dicas que eu já quero dar é: o remédio não é assassinar e matar, porque eu fico desprotegida. O remédio é criar condições favoráveis para que todas elas vivam onde foram projetadas para viver, se multiplicar, se conectar comigo e me proteger e proteger você e te defender. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Mas não. Toma remédio, mata. Toma antibiótico, destrói a flora intestinal. Todo mundo sabe que o antibiótico, a destruição que faz no intestino de uma pessoa, o laxante, o que faz no intestino de uma pessoa. E aí ficamos desprotegidos. E aí, sua serotonina, como é que tá? Seu bem-estar? Zero. Sua dopamina para te animar a gerar os projetos? Péssimo. Suas vitaminas B e K? Terríveis. Seu humor? Horroroso. Sonolência, raciocínio. Porque se lá embaixo vai mal, como é que vai aqui em cima? Péssimo. Ansiedade, depressão, estresse, mau humor. Gente, e por aí vai. Então, a nova estética do século XXI visa, não é destruir e matar aquilo que foi feito para me proteger e que faz parte de mim, mas visa
trazer as condições para cada órgão, para cada tecido, para cada célula, as condições favoráveis, humanas, orgânicas, biológicas, fisiológicas, normais, para que esses seres continuem habitando dentro de mim, me protegendo e a gente viva numa relação de simbiose, de equilíbrio. Olha, eu te dou comida, te dou meio, em contrapartida, você me defende e cuida de mim aí dentro. Ótimo, hashtag tamo juntas, é exatamente isso. Vamos continuar aqui. Ó, o intestino tem cerca de 500 milhões de neurônios, suficiente para formar um sistema nervoso próprio, responsável por coordenar tarefas como liberação de substâncias digestivas e o movimento do bolo fecal. Esses circuitos operam sozinhos, ou seja, para produzir substâncias digestivas, fazer o peristaltivo, impulsionar tudo isso à frente, e não precisa do comando lá de cima do cérebro. O intestino tem esta função independente, autônoma. Dá para entender, então, por que apelidaram o intestino de segundo cérebro? Como, né? Apelidaram. Por que chamam o intestino de segundo cérebro? Por causa dessa imagem aqui. Eles são a mesma coisa, praticamente. Formado pelas mesmas células. Estão intimamente conectados. Tá bom isso aqui em cima, tá tudo ótimo, vai estar aqui embaixo. E vice-versa. Tá ruim, vai ficar ruim também. Veja algumas curiosidades sobre o intestino. Ó. Na parte de nutrição, é no intestino que ocorre a absorção dos nutrientes. Mas, ora, para ser absorvido, tem que passar pela mucosa. Como é que tá a sua mucosa? Sua mucosa tá com barreira? Tem cola grudado lá dentro? Tem grude formado por emplastros de glúten, por exemplo, tampando a entrada, as vilosidades para absorção? Pode ser que esteja. O intestino, em relação à defesa, ele controla os anticorpos do meu organismo, protegendo você de doenças causadas por micro-organismos nocivos. No emagrecimento, alterações intestinais podem levar distúrbio nos meus hormônios, grelina, leptina, diversos hormônios relacionados à digestão, descontrole do hormônio da fome, além de alterações na forma de armazenar gordura no organismo. E desintoxicação, ora, tá tudo inflamado, tudo parado, tudo constipado, né? Como é que fica a minha expulsão do que não presta? Como é que fica? Porque o que a gente elimina, gente, nas fezes? Restos alimentares que nós não usamos, células mortas, micro-organismos, bactérias. Ora, se não está funcionando nem para absorver, a minha eliminação também fica comprometida. Então, eu passo além de não absorver para o meu sangue as coisas boas, eu passo a ser um acumulador de toxina. Aí ferra tudo, gente. Aí a bagunça orgânica está feita, nós chamamos de BO. Bagunça orgânica. O que eu preciso fazer antes de tratar meu paciente obeso, antes de pensar em fazer uma criolipólise neste abdômen, no glúteo, no culote, antes de fazer uma cirurgia plástica? O que eu devo fazer antes de pensar em tratar uma acne, antes de tratar um melasma? Eu tenho que melhorar a conexão entre o meu cérebro e o meu intestino. Eu tenho que purificar, eu tenho que fortalecer essa comunicação, melhorando tanto a absorção quanto a eliminação dessas toxinas. Porque senão é um efeito parcial, temporário, placebo. Você teoricamente outra. Toda vez que a gente faz um trabalho corporal, e se tratando, por exemplo, de gordura, quando a gente promove uma lipólise, uma queima, qualquer, através de qualquer princípio ativo, através de injeções, através de equipamentos, quem vai ter que absorver isso e expulsar isso, eliminar ou consumir, é o nosso intestino. Mas como, Edivana? Como é que eu aumento uma lipólise? Como é que eu vou usar essa gordura? Como é que eu vou expulsar as toxinas que estavam dentro dos adipócitos? Porque adipócito não serve só para acumular gordura, não, gente. Grande parte de toxinas do corpo fica dentro do adipócito. Quando você destrói eles, quem vai ter que eliminar isso é o meu sistema intestinal. Como? Se ele está tudo parado. Então, tratamentos estéticos
se eu não tenho um bom intestino funcionante, podem estar prejudicando todo o meu sistema gastrointestinal e, consequentemente, isso vai refletir no meu sangue, nas minhas células, em outros tecidos. Então, o primeiro passo da nova estética do século XXI é entender que eu tenho um primeiro cérebro, um segundo cérebro. E aqui nós vamos entrar nos seres que nos habitam, como eu falei para vocês. Estudos super recentes já comprovaram que nós temos cerca de 30 trilhões de células da ponta do cabelo lá até o dedão do pé, mas nós temos 39 trilhões de bactérias. Edivana, você quer dizer que nós somos muito mais bactérias, temos muito mais micro-organismos dentro de nós do que verdadeiramente células? Sim. E elas estão lá para quê? Para nos proteger, para nos defender. Só na sua boca tem mais de 800 tipos, dentro do seu umbigo tem mais de 300 tipos, nos pés. Tudo para nos defender. Quando é que elas passam a atacar o meu próprio organismo? Quando é que elas identificam que, meu Deus, é quando eu não sou amiga delas, quando eu não dou condições favoráveis nem alimento, quando eu não dou nada para elas. Elas vão tentar migrar, sair daquele órgão, buscar um outro órgão tecido na tentativa de sobreviver para me ajudar. E nessa migração, infelizmente, acabam indo para órgãos que não deveriam, onde ele não existia, e ali acabam sendo oportunistas, patogênicas e gerando toxinas naquela região. Então, há um terceiro elemento que interfere nessa conexão do cérebro com o intestino, que é chamada da flora intestinal. Essa microbiota, podemos reunir o conjunto de todos os micro-organismos do intestino, nós chamamos de microbiota. O intestino, então, tem cerca de 100 trilhões de bactérias, quantidade 10 vezes superior ao número de células do corpo. Gente, nós somos um conjunto de células ambulantes? Sim, mas nós somos muito mais um conjunto de micro-organismos ambulantes. Talvez quem está falando aqui agora sejam eles e não eu. Esse contingente representa, se nós fôssemos pesar, tá? Se nós conseguíssemos tirar esses 39 trilhões de bactérias do corpo humano e botássemos numa balança, a nível de curiosidade, isso daria entre 2 a 3 quilos de micro-organismo. Ou seja, 2 a 3 quilos do peso do nosso corpo representam bactérias. Que loucura, né, gente? Então, olha, a microbiota, para que serve todas essas bactérias no intestino? Para auxiliar elas, ajuda a digerir alimentos e proteger de infecções. Essas bactérias são pacíficas e proveitosas para os dois lados. Elas conseguem obter nutrientes necessários para sobreviver e, em troca, regulam o nosso organismo. É só isso que elas querem. Olha, tô dentro de você, minha filha. Me dá comida necessária para eu sobreviver e, em troca, eu regulo o seu organismo. A flora interfere na predisposição a várias doenças e é capaz de influenciar até o comportamento e as emoções. Por quê? Por que se eu tô com uma flora intestinal alterada, com poucas do bem, eu matei as bactérias do bem, como é que eu mato, Edivana? Antibióticos, laxantes, outros tipos de medicamentos. Eu mato quando eu não dou fibras, porque o que faz elas se alimentarem, as do bem, se multiplicarem e povoar, me defendendo, são fibras. Se eu tenho uma alimentação pobre em verdura, frutas, ou se eu bato tudo isso no liquidificador, diluindo e diminuindo a concentração de fibras, eu dou pouca comida para elas. Elas vão ficar enfraquecidas e algumas chegar até a morrer. Então, a microbiota é uma espécie de terceiro cérebro. Por isso que aí eu fiz uma analogia aqui, ó. Eu fiz um esquema por conta própria. Este, sim, é nosso primeiro cérebro. O segundo cérebro é o nosso intestino, diretamente ligado com esse. E o terceiro cérebro nosso, eu poderia dizer que é esse conjunto de bactérias que vive dentro de nós, esperando comida, esperando se multiplicarem para nos defender. Se eu não dou a comida certa para elas, se eu não dou as condições certas, começa o estrago, seja no meu segundo cérebro, seja no meu primeiro cérebro, e refletindo diretamente na minha saúde, na minha qualidade de vida. Então, eu vou chamar aqui de terceiro cérebro
essa quantidade de bactérias que eu tenho que ter um carinho especial e entender que elas não são oportunistas, elas não são patogênicas dentro de mim, mas elas estão ali, fazem parte da minha constituição desde que eu nasci. E aí, se você não sabe, quando você era bebê, estava dentro da barriga da sua mãe, você não tinha nada, você era estéril. E ao nascer, através do parto, é que nós vamos adquirindo as primeiras bactérias. E aí tem estudos comparativos que quem nasce de parto cesárea apresenta uma colonização maior e mais rápida do que quem nasceu de parto. Desculpa, o contrário, de parto normal, tem mais reforço, mais bactérias, mais sistema de defesa do que quem nasceu de parto cesárea, ok? Então, olha, primeiro, segundo e o nosso terceiro cérebro. As bactérias intestinais produzem diversas moléculas que se intrometem na comunicação, gente, do sistema nervoso do abdômen e lá de cima. Então, o meu intestino, com essas bactérias aqui, elas produzem várias substâncias que interferem na comunicação, tá? Que o intestino está tentando falar para o cérebro e o cérebro para o intestino. De todos os micro-organismos que habitam o aparelho digestivo e passeiam por ele, a maior parcela é amiga, foi o que eu falei. Se os germes maléficos começam a dominar, então, o meu intestino, é encrenca na certa. Isso começa a prejudicar as paredes, movimento, dispara inflamações para o corpo inteiro. Porque daqui, gente, se aqui tá inflamado, vai cair inflamação na corrente sanguínea. Se aqui tá intoxicado, vai cair toxina na corrente sanguínea. Agora, se aqui tá limpo, purificado, desinflamado, é tudo que vai cair na nossa corrente sanguínea. Porque o caminho que passa tudo para o nosso sangue através do intestino. Se ele vai bem, passa tudo bem para o sangue. Se ele vai mal, passa tudo mal para o nosso sangue e se espalha. No dia a dia, o indivíduo tem dores, diarreia ou constipação. Só que o desarranjo local, às vezes, repercute na cabeça. Ora, não entendi, Edivana. Às vezes você tá com o abdômen distendido, cheio, tem diarreia repentina. No outro dia você constipa. Só que sabe quem tá refletindo isso? Um monte de enxaqueca e dor de cabeça. Porque eles se comunicam. Se aqui embaixo vai mal, teu corpo vai te dar algum sinal também lá em cima. Estímulos de confusão na barriga viajam até o cérebro e contribuem para o humor, a concentração irem por água abaixo. Gente, tá tudo parado, intoxicado aqui. Você pode ler 10 parágrafos, você não vai entender nada. Talvez eu tô falando, vocês não, já se perderam no raciocínio inteiro, porque seu intestino tá uma meleca. Isso é muito sério, essa conexão. E aí a gente tá vivendo um surto da síndrome do intestino irritável. Talvez tenha alguém me ouvindo aí que já passou por isso ou tem isso. Que é marcada por diarreia. Às vezes tem diarreia. Às vezes tem de dificuldade de ir ao banheiro sem razão aparente. Nossa, tive uma alimentação super saudável, malhei hoje e tô constipada. No outro dia tem uma diarreia, por exemplo. E isso, a síndrome do intestino irritável, é um problema aqui embaixo. Começa a gerar nervosismo e depressão lá em cima. Ora, se conectam. Assim como há pessoas ansiosas e com baixa astral lá em cima, começa a desequilibrar a flora e patrocinam as crises aqui embaixo. Gente, essa conexão tem que estar em harmonia e perfeita. Deu problema lá em cima, vai trazer problema aqui para baixo. Tem problema aqui embaixo, vai gerar problema lá em cima. E este problema, esse desequilíbrio, quando eu tenho muito mais bactérias oportunistas no meu intestino, mais do mal do que do bem, eu aumento a permeabilidade e começo a passar tudo para a corrente sanguínea. Olha deste lado de cá onde eu estou passando o mouse. Eu tenho células coladinhas uma da outra dentro do intestino e tá defendendo, criando uma barreira contra a invasão de micro-organismos. Então, quanto mais juntinhas, justapostas, quanto menos inflamado, quanto mais alimentação saudável, fibras, probióticos, prebióticos, água, movimento e controle emocional lá em cima, mais forte no intestino, eles ficam as células bem juntas, bem unidas, não deixando passar nada de ruim pro meu sangue. Mas olha o desenho do lado de cá. Se eu tô comendo mal, eu não consigo ingerir o volume de água diário, nem as fibras, não como verdura, legumes, só como gorduras,
transaturados, produtos industrializados, eu acabo matando as minhas bactérias do bem e acaba favorecendo a proliferação das bactérias do mal. O que elas começam a fazer? Buracos, lacunas entre as células. E aí, gente, passa tudo pro sangue. Passa lixo, passa célula morta, passa vírus, passa bactéria, passa excesso de comida que não devia cair numa corrente sanguínea, macromoléculas. E aí, gente, isso no sangue começam os problemas, as doenças na vida do ser humano. Seja problemas nutricionais, alergias, problemas de, por exemplo, psoríase, acne, eczema. Começa a engrossar meu sangue, formar trombos, porque o meu sangue vai tentar se defender. Ora, se o intestino não conseguiu defender, que é responsável por 70% dos anticorpos, agora o sangue vai tentar defender. E aí o sangue acaba deixando de fazer outras funções que ele deveria fazer para tentar nos combater, né? E tentar nos defender, que era a função do intestino. Então, o carinho e o cuidado que nós temos que ter com a alimentação saudável, com água, com fibras, com controle emocional, gente, é fundamental para garantir a nossa longevidade, a nossa saúde. Então, olha, além de câncer, doenças autoimunes, como tem aumentado as doenças autoimunes? Um surto, depressão, ansiedade, desconforto, inchaço abdominal, desnutrição. Claro, minhas células não estão recebendo os nutrientes. Por mais que eu tenha comido maçã, as vitaminas não passaram. E sobrepeso estão relacionados a essa desbiose. Ou seja, quando eu tenho mais bactérias do mal dentro de mim, que é fruto dos meus hábitos diários, isso tem levado a câncer, doenças autoimunes, depressão, ansiedade, desconforto, inchaço abdominal, desnutrição, sobrepeso. Ainda, alterações dermatológicas, urticária, eczema, dermatite, acne. Aí eu falo, adianta usar loção secativa, adianta ficar espremendo, colocando o paciente em sofrimento de acne, aquele jovem, adolescente, que está passando por toda a puberdade, alteração, e aí o intestino dele está todo danificado, todo cheio de bactérias ruins, e ele sofrendo deitado na maca com a gente. Gente, vocês podem fazer fototerapia, o que for, se isso aqui não tiver regulado e limpo, vai voltar tudo. E ele vai falar, poxa, vai ficar frustrado, vai te chamar de incompetente. A gente se sente frustrado como profissional. O cliente acha que rasgou o dinheiro, que gastou o dinheiro. Por quê? Porque eu preciso melhorar a minha comunicação cérebro-intestino. Entre as causas dessa desbiose, porque o que desregula isso? Eu falei, ó, uso indiscriminado de antibiótico, graças a Deus, hoje pede-se bula, né? Você tem que ir no médico para conseguir, porque antigamente era venda livre. Então, qualquer coisinha tomava antibiótico, qualquer coisinha. E aí nós somos destruindo nosso sistema imunológico, nossa flora. Abuso de laxantes. Então, se você tá me ouvindo, usa laxante, você tá destruindo tua mucosa, destruindo o seu segundo cérebro. Isso vai refletir no primeiro cérebro. Consumo excessivo de alimentos industrializados, tudo que você rasga, que não é comida de verdade, inflama, intoxica esse segundo cérebro. Agrotóxicos, diminuição da digestão de frutas, da ingestão de frutas, verduras e legumes, que são as fibras. Má digestão, baixo consumo de fibra e estresse. Tudo isso desregula seu intestino. E as desordens cutâneas estão intrinsecamente então relacionadas com esse desequilíbrio. Então, para finalizar, eu fiz aqui ligando os circuitos, então, conectando cérebro com intestino, cuidando da microbiota. Essa é a primeira e grande contribuição da nova estética do século XXI, da nova proposta, do novo curso, das novas estratégias que eu estarei lançando em janeiro deste ano. Então, é mais uma peça no quebra-cabeça do que eu já falei na semana passada, entrando agora nessa conexão direta entre cérebro e intestino. Essa é a primeira e grande contribuição que nós vamos fazer com todos os clientes que chegarem a partir de janeiro de 2020 na nossa clínica para tratar qualquer coisa, de uma foliculite a uma obesidade, de uma acne a uma estria, a uma celulite, tá? Pera aí, gente. Vê se melhora. Tô vendo o pessoal reclamando aí que tá travando. Então,
da nova estética do século XXI. Por quê? Porque nunca foi por fora. Eu estou provando para vocês que o nosso problema sempre foi por dentro. Sempre foi por dentro. O nosso corpo, essa pele, essa carcaça, só está refletindo como está a situação aqui por dentro. Seja no meu primeiro, no meu segundo ou no meu terceiro cérebro. Por isso que o equilíbrio entre essas três estruturas vai refletir diretamente na minha pele, da minha face, no meu pescoço, nas minhas mãos, nas minhas unhas, na minha celulite, no meu glúteo, na minha obesidade, sabe, no controle do peso. Essa tríade é o coração da nova estética do século XXI. Então, nunca foi por fora, sempre foi por dentro. E eu quero finalizar, então, convidando vocês, deixa eu ver aqui, convidando vocês, então, para assistir a aula de segunda-feira, agora à noite, onde nós vamos começar a conhecer o que tem intoxicado a nossa vida de forma visível e invisível. Ó, Edivana, além de visivelmente, aquilo que eu sei, que eu já faço comigo, que eu já estou me intoxicando, tem um monte de coisas intoxicando de forma invisível? Tem. E é isso o meu convite para cada um de vocês, para a gente conhecer junto tudo que está intoxicando o meu sistema, meu primeiro, meu segundo e meu terceiro cérebro, e que a gente vai ter que desintoxicar. E o como desintoxicar vai ser um dos assuntos também dos nossos próximos meetings aí pela frente. Eu vi aí, gente, alguns de vocês reclamando, né, de tá travando. Eu não sei se foi para todo mundo ou especial para um ou para outro, mas eu vou salvar todo o nosso segundo meet. Vou deixar anexado ali nos nossos destaques. No nosso primeiro eu não sabia gravar, não sabia deixar aqui salvo as lives ao vivo e a gente acabou perdendo a primeira aula. Mas hoje eu já sei e já vou deixar salvo para vocês assistirem e ouvirem novamente no tempinho que vocês tiverem, na oportunidade que vocês tiverem, tá? Sobre o assunto falado aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Hoje era eu mostrar a conexão que existe entre esses órgãos e como que um afeta diretamente o outro. E muitas coisas que a gente está tentando tratar do lado de fora não vai adiantar se essa conexão foi perdida, se a comunicação está truncada entre esses órgãos e principalmente se eu não estou cuidando da minha microbiota. Pelo contrário, eu estou matando a microbiota, colocando o meu corpo suscetível, né, a doenças de todos os portes, de todos os tipos, comprometendo a nossa saúde, qualidade de vida e a nossa longevidade. E eu falei que uma das propostas dessa estética do novo século, do século XXI, é viver mais e viver melhor. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada por terem acompanhado e assistam novamente, caso tenha ficado dúvida, que eu vou salvar a live para vocês, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Beijos, beijos aí, Sandra, Estúdio Polo, na Clínica da Lu, da Lotus, Melissa, Maria José. Tô muito curiosa como que vai acontecer tudo isso. A gente está juntando quebra-cabeça, né? Eu tô começando, eu quero devagar que vocês entendam os princípios dessa estética, se faz sentido, se tem a ver. Meu Deus, quantas coisas às vezes a gente tem feito errado, ignorado, ou na tentativa